Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor para aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que mais uma vez o Espírito Santo, que é o verdadeiro, real e intérprete da palavra de Deus, dar-nos a graça e compreensão da mesma e graça para poder ministrá-la. Gostaríamos de convidar os amados irmãos, já foi feita a leitura oficial, mas sentados mesmo, capítulo 5 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Não vamos continuar o estudo sobre o tabernáculo, mas em outra oportunidade estaremos ministrando sobre o lugar santíssimo, a arca, os querubins. Em Efésios capítulo 5, nós iremos ler, queridos irmãos, a partir do versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, veio ao nosso coração essa palavra para trazer uma meditação à igreja e queria falar sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve ser uma igreja sem mancha, sem defeito. E usando esta expressão do apóstolo São Paulo, principalmente o versículo 27, onde o apóstolo diz à igreja que estava em Éfeso, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula. Então o apóstolo São Paulo está dizendo à igreja que estava em Éfeso, igreja que tinha sido gerada pelo seu ministério, não é isso? Ele tinha sido o pregador do evangelho ali naquela cidade e durante um tempo ele esteve discipulando. Nos diz a palavra de Deus que ele ministrou ali e logo depois deixou um pregador que era Apolo, homem eloquente, mas não era batizado com o Espírito Santo, e depois ele retornou e passou mais um tempo, 2 ou 3 anos, se não me escapa a mente, ensinando, confirmando a fé dos irmãos. Foi ali aonde ele orou para que os irmãos recebessem o quê? Quem se lembra? O batismo com o Espírito Santo. Ele, quando retorna a Éfeso, pergunta se eles eram batizados com o Espírito Santo. Eles disseram: sequer temos ouvido que há Espírito Santo. E Paulo, ministrando sobre a doutrina do Espírito Santo, orou por eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Depois ele saiu, ficou ali um casal que, quem se lembra do nome dele? Dos dois? Áquila e Priscila, não é? Ficaram ali com os irmãos.
Mas o apóstolo nunca deixou de ter o seu vínculo espiritual, ministerial com a igreja de Éfeso. Nós percebemos que ele tinha um cuidado especial por esta igreja. Uma das mais célebres despedidas do apóstolo se deu com o ministério daquela igreja, onde Paulo, abraçado com os presbíteros, chorou despedindo-se, porque não os veria mais. Então ele sempre devotou um amor, sempre devotou dedicação àquela igreja, e foi a igreja de Éfeso que o apóstolo São Paulo ministrou uma das mais profundas epístolas do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Efésios é considerado, e até pelos estudiosos da Bíblia, lhe dão o epíteto de Evangelho das regiões celestiais. E nestes versículos que li, o versículo principalmente o 25 e o versículo 27, no 25 Paulo diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é isso? A demonstração do amor de Cristo pela igreja levou a entregar a sua vida, não é isso? Voluntariamente. Ninguém pediu, mas a palavra de Deus nos diz que ele se entregou a si mesmo, para que ele, através da sua morte, dos méritos conquistados pela cruz de Cristo, pudesse salvar, redimir, santificar uma igreja, e nos diz aqui, preparar uma igreja para apresentar a ele naquele dia, e nos diz a palavra de Deus aqui, apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra que quero trazer e mostrar que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo gerou esse efeito, essa obra maravilhosa, não é isso? E é por causa disso que nós estamos aqui, é por causa do sacrifício voluntário de Cristo, sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, que ele realizou a obra na cruz do Calvário, e por isso nós estamos aqui. Ele se deu voluntariamente para que, através do seu sangue, pudesse santificar um povo, não é isso? E transformar este povo, que somos nós, os gentios, já que os judeus rejeitaram a mensagem que ele trazia, tanto ele como os apóstolos iam primeiro à sinagoga, iam primeiro aos judeus, porque eles entendiam que a mensagem do Evangelho era prioritariamente uma mensagem dirigida ao povo do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Já que o anjo disse, colocarás o nome dele, do menino, Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo, diz uma versão, o seu povo do seu pecado. Amém, irmãos? E ele veio para isso, mas aqueles que eram o seu povo rejeitaram, então Deus abriu uma grande porta para os gentios, e nós estamos nesta porta, amém? As migalhas, como disse aquela mulher, não é isso, cananeia, não é? Disse, mas os cachorros, os cães, comem das migalhas que caem da tua mesa. O pão era para os filhos, mas bastou as migalhas, amém, irmãos? Nos alimentou, nos salvou, nos redimiu, e nós estamos aqui pela graça de Deus. Então, a morte de Cristo teve este propósito, o propósito único que não havia sido conquistado, conseguido através de toda a história dos homens.
O homem viveu várias dispensações, que eram períodos de experiência. Era Deus provando a raça humana e usando os meios para ver se salvava o homem. Mas ele não pôde obter a salvação, a justificação, a regeneração. Então diz o profeta Isaías que Deus decidiu manifestar o seu braço. Deus toma a iniciativa, ele despiu o seu braço, ele agiu, ele entra em ação, ele se revela, não é isso, ao homem em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João está escrito que o Verbo se fez carne, não é? E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é verdade? Então, a morte de Cristo, se há um propósito, se há uma finalidade, a morte de Cristo traz na sua conquista muitas bênçãos, porque o apóstolo São Paulo, ele considera a salvação como a pedra basal da obra de Cristo, porque ele diz assim: as bênçãos que acompanham a salvação, tudo que vier, cura, batismo com o Espírito Santo, milagres, maravilhas, não supera a salvação, mas acompanha a salvação. Quem diz amém? E é por isso que essa igreja não dá prioridade à pregação da cura, ainda que nós cremos e pregamos e ministramos, e o Senhor tem operado, mas a mensagem central da igreja é a salvação, porque um salvo doente vai para o céu, mas um incrédulo curado pode ir para o inferno se não se arrepender, não é verdade? Então o maior milagre que Jesus operou foi e é a salvação. Amém, meus irmãos? Eu nunca li na minha Bíblia que quando Jesus cura um paralítico ou ressuscita um morto, há alegria no céu. Já leram isso na Bíblia? Não. Mas quando um pecador se arrepende, aleluia, há uma festa no céu. Amém, irmãos? Há uma festa no céu. Então, a prioridade, não é isso? A conquista principal, primordial da morte de Cristo foi a nossa salvação. Quem diz amém por isso, irmãos? A nossa salvação. E a salvação compreende 3 experiências que os estudiosos da Bíblia separam para facilitar a compreensão, mas elas se dão de forma tão simultânea que é difícil, não é isso, separar. É como a Trindade, não é? Então, há 3 elementos que são basilares na salvação, para a salvação do homem: a justificação, a regeneração e o que mais? A santificação. Então, o propósito, quando Jesus veio a este mundo para salvar o homem, e eu quero dizer a vocês, irmãos, que nenhuma religião do mundo se compara ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que prega um Deus santo e a única religião que quer que o povo seja santo. As outras não, são filosofias, não é verdade, irmãos? São filosofias que tratam do bem-estar do homem, que tratam do bem-estar físico, do homem no sentido físico, no sentido psicológico, mas o Evangelho não. O Evangelho é a mensagem que vai lá dentro, arranca a raiz do pecado, transforma o homem pecador, santifica ele, faz dele um santo, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu um dia. É a única que faz isso. Amém, meus irmãos? O único que faz isso é Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos diz que nós fomos chamados para isso. Quando Deus desenhou a igreja, Ele pensou em um povo santo. Ele não pensou se era rico, se era pobre, se era galego, se tinha os olhos brancos, verde, azuis, castanhos claros. Ele não se preocupou se era empresário, ainda que nós não estamos aqui
não é isso? Minimizando nossos irmãos, se era pescador de caranguejo, vendedor de macaxeira, juntador de papel, lavador de roupa. Ele não quis saber. Ele disse: eu vou chamar de todas as raças, tribos e língua um povo que eu vou santificar, que eu vou preparar para mim. Glorificado seja o nome do Senhor. E é com essa visão que o apóstolo São Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: finalmente, irmãos, os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Amém? Diga comigo: a vontade de Deus é que o seu povo seja santo. Amém? Sem mancha. Amém, irmão? A igreja é sem mancha. No versículo 3 diz: porque esta é a vontade, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o quê? Seu vaso. A versão atualizada diz seu corpo. Amém? Saiba usar o seu corpo em santificação e honra. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para quê? Para a santificação. Deus nos chamou, irmãos, para sermos o quê? Santos. Amém? Para sermos santos. Mensagem que igreja que só prega, irmãos, a prosperidade, uma prosperidade mágica, não é isso? Que nunca fala de se santificar, de deixar o pecado, de abandonar os vícios do mundo, a imoralidade. É um evangelho fofo, irmãos, que não tem essência, é como uma embaúba, é tão grossa, mas oca. O evangelho precisa ter consistência, miolo, amém? Amém, meus irmãos? E a mensagem é essa, o miolo do evangelho é a santificação. Quem diz amém? A santificação. Salomão revela em suas palavras, meus amados irmãos, quando ele escreveu, todos sabem de que a Sulamita, a amada, no livro de Cantares de Salomão, é um símbolo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A intimidade de Salomão com a Sulamita é uma figura da profunda comunhão e intimidade entre Cristo e a igreja. E aqui o amado, no livro de Cantares, nas palavras de Salomão, faz uma menção muito clara sobre a característica que deve estar presente na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantares, capítulo 4, e o versículo 7 nos diz assim: tu és toda o quê? Oh, linda, não é? Amiga minha. O que é que diz mais? E em ti não há mancha. Amém? Isso se refere à igreja. É o que o Senhor Jesus espera, irmãos, da sua igreja. Esse é o modelo que ele espera da igreja. É que a igreja seja como aquela virgem sem mancha. Na corrigida, na atualizada, lemos: em ti não há defeito. É interessante que a versão popular, a Vida Bíblia, diz assim: você é linda demais, minha querida. Em você não há o menor defeito. Amém? Alguém no campo missionário, uma vez, por causa de
algumas pessoas que faziam assim confusão e problema, chegou para mim e disse assim: pastor, mas isso é a igreja de Deus? Eu disse: é ela mesma. É ela mesma. Você não tem que confundir os defeitos das pessoas com a igreja. A Bíblia está dizendo que é a igreja que é perfeita. Não está dizendo que é aquele que dá trabalho, é problema na igreja, na congregação, não tem compromisso com Deus. Não, senhor. A igreja, tem gente que diz assim: a igreja não tem amor. O primeiro que não tem amor é você. Porque a Bíblia diz assim: o amor tudo suporta. E você não está suportando. Não está suportando. Não é verdade, irmão? Não está suportando. Diz que o amor, ele suporta tudo. E você não está suportando. Não é? Mas a igreja, irmãos, ela tem amor, ela é perfeita. Prestemos atenção que o sábio Salomão está se referindo à igreja e não ao crente. Como um jovem que procura uma jovem pura para casar, assim Jesus deseja que a sua igreja seja pura, santa, sem mancha. Amém, irmãos? Pois foi para isto que ele se sacrificou, deixando a glória celestial e veio habitar entre os homens. Uma igreja que não prioriza a santificação. Esta igreja está fatível à ruína. Uma igreja que não dá prioridade à santificação. A igreja não pode dar, é claro, irmãos, que nós temos que construir templos. Temos que proclamar o evangelho por rádio, televisão. Temos que orar pelos irmãos e Deus abençoa, Deus faz prosperar. Amém, meus irmãos? Mas a prioridade da igreja deve ser a santificação. Uma igreja sem mancha, uma igreja pura. É isso que se está deixando de falar, porque hoje nos púlpitos evangélicos se quer falar uma mensagem light, não é? Nós estamos no tempo do light. Se quer falar uma mensagem para massagear o ego das pessoas, a autoestima. Já viu essa palavra? Que é uma palavra repetida de forma constante no mundo que nós estamos vivendo nessa época, a autoestima. Jesus não se preocupou, irmão, com autoestima. Jesus nunca pregou sobre a autoestima. Jesus nunca pregou sobre temperamento A ou B. Jesus nunca disse: não, porque eu sou fleumático, eu sou colérico. Não, Pedro, ele é fleumático. Não, e tem um pouco de colérico também. Jesus não se preocupou com essas besteiras. Jesus disse assim: a árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá fruto má. Jesus não se preocupou com essas desculpas, que a psicologia, e é uma teoria que já tende a ser ultrapassada. Já em muitos centros acadêmicos ela é discutível. Mas esse negócio: pastor, me perdoe, porque eu tenho esse temperamento colérico. Não, o que você tem é carne. Precisa buscar a Deus, precisa jejuar, precisa obedecer a palavra de Deus. É isso que você precisa. Por isso que Jesus nunca pregou esses temas. A preocupação de Jesus é: produzam frutos de arrependimento. Era: olhem para a árvore para ver se tem fruto, e veja qual o tipo de fruto que ele tem, não é? Porque ele disse assim: a árvore se conhece pelo fruto. E o que é o fruto? É o caráter de Cristo gerado pelo Espírito Santo em nós, quando nós nos deixamos guiar por Ele. Amém, irmãos? Deixamos a carne, como Paulo disse, e colocava a sua carne, subjugava a sua carne. Eu me lembro que quando era jovem, às vezes eu tinha dois amigos, que um era de oração, o outro, além de oração, gostava que eu lesse a Bíblia para ele, porque ele não sabia ler. E quando ele chegava lá em casa, eu era pequeno, às vezes eu estava brincando com meus irmãos, ele dizia assim: vamos para o ciclo de oração, troca de roupa. Aí eu ia, já sabia, era o dia todo de joelho. Porque se eu me levantasse, ele dizia: bota essa carne no cepo, rapaz.
Às vezes eu chegava de 6 da manhã, meus irmãos, e dava 4 da tarde, e eles dois lá, e tinha um que tinha 2 almofadinhas no joelho assim, que estava ferido, e eu ficava, já não sentia os cotovelos, e ele dizia, tem que matar essa carne sua é muito forte. Olha, irmão, é claro que essa era a compreensão dele, mas eu acho, irmãos, que tem bastante verdade, não é isso? Tem que sacrificar a vida. Paulo disse assim, eu submeto a minha carne, eu subjugo a minha carne, amém? Então, a igreja é esse corpo invisível de Cristo, não é isso que ele chamou, morreu por ela, para que seja um povo santo, amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, o que é uma igreja na visão neotestamentária? Uma igreja é prioritariamente propriedade de Deus e não do homem. Uma igreja é propriedade de Deus e não do homem. Pela obra da redenção realizada por Cristo, ele tornou-se o dono da igreja, assim como o noivo pagava o dote ao pai e se tornava o dono da virgem. Apocalipse 1, versículo 5 a 6, revela isso. A igreja é propriedade de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 28, no último sermão de Paulo aos presbíteros em Éfeso, ele disse que eles atentassem para eles e para a igreja. Não é isso de Deus? Capítulo 20 e versículo 28 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo se despede dos presbíteros, ele diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar, descuidar a igreja de quem? A igreja de quem? De Deus. Amém? Jesus disse em Mateus 16 e 18, está escrito que ele disse, sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Amém, meus irmãos? Em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Se a igreja não é propriedade de algum homem, ele não pode dirigir de qualquer maneira, esquecendo-se da doutrina, os bons costumes, que identificam o crente como pertencente à igreja de Cristo. As pessoas aí estão fazendo, desenhando e pensando a igreja do jeito que eles acham mais bonito, do jeito que eles querem. E tem uma expressãozinha que eles dizem assim, lá na minha igreja o pastor liberou. Liberou, como que seja a casa dele. Como que seja a casa dele. Eu estive em um determinado país e alguém perguntou a mim assim, pastor, por que as igrejas estão mudando tanto no Brasil? Eu disse, porque mudaram. Aí ele disse assim, não entendi. Por que estão mudando? Eu digo, porque mudaram. Ele disse, eu volto à pergunta, mas por que estão mudando? Eu digo, porque mudaram. A primeira mudança foi neles. O problema lá dentro, alguma coisa aconteceu. E como eles não podem corrigir o povo, eles têm que afrouxar. Já existe a Igreja Assembleia de Deus no Brasil que não disciplina, não precisa confessar o pastor o pecado para que ele diga, você vai ser curado desta forma, a palavra de Deus orienta desta maneira. Mas por quê? Porque a consciência deles não deixa, irmão, corrigir os outros. Me entende? Consciência culpada não tem autoridade para corrigir os outros. Começa a afrouxar tudo. Mas a igreja não é propriedade do homem.
A igreja é propriedade de um Deus que é santo. E é um dever de cada um de nós manter, o ministério tem que manter, é um juramento que ele tem que fazer, aquele que é chamado para a obra de Deus, para exercer o ministério, é um juramento que ele tem que fazer, de custe o que custar, manter o padrão de santidade na igreja. Quem diz amém, irmãos? E para isso Deus deu os seus servos, ministros, para ensinar, para corrigir, para indicar o caminho. Não é isso, irmãos? Receba aplausos ou pedradas. A mensagem de Cristo às vezes não era muito aceita. Por quê? Porque a mensagem dele era uma mensagem com autoridade. Um dia a mensagem dele foi tão pesada que foram embora os ouvintes, não foi isso, irmãos? E ele perguntou aos discípulos: vocês também vão me deixar? É? Aí o que foi que eles disseram? Para onde? Para onde? Para onde? Então o obreiro, o ministro, irmãos, ele não pode ter medo de ensinar sobre a pureza, a santidade, para que a igreja ela não tenha mancha, para que ela não acumule pecado dentro dela. Quem diz amém, irmãos? Não é? Então, nós temos que ter esse cuidado. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, lemos: mas como é santo aquele que vos chamou, como é que diz? Sede vós também santos. A designação dada à verdadeira igreja e o objetivo da mesma prima por uma vida pautada na santidade. A igreja é designada de igreja de Deus. Ela é a casa de Deus, ela é o templo divino. Deus habita em casa suja, irmãos? Me diga, habita em casa suja? Não, Deus não habita, Deus mora em casa limpa. Não é? E a igreja é designada igreja de Deus, em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 1. Ela é a casa de Deus, é o templo divino, 1 Coríntios 3 e 16, Efésios 2, 21 e 22. Deus não habita em um templo sujo, onde há pecado, onde o pecado domina. O destino, o seu destino e a sua finalidade, a igreja foi criada para a santidade. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 8, onde a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. A designação dada à igreja traz um sentido de um povo santo, separado para Deus. No Novo Testamento há duas palavras oriundas da Septuaginta que definem a designação da igreja. O termo igreja é traduzido da palavra grega eclesia, que todos conhecem, que por sua vez é formada pelos termos ek e kaleo. A preposição ek em eclesia se interpreta com frequência como significando ser tirado de entre a massa do povo, ser tirado para fora, como muitos dizem. Não é um tirado fisicamente, porque nós temos que viver entre as pessoas. Nós somos ser gregários, pessoas, somos sociais. O crente vive em sociedade, em harmonia. Não é isso que Deus disse? Deus disse assim: não é bom que o homem viva só. Deus criou o homem para viver em sociedade. Mas o crente tem que ter muito cuidado para viver neste mundo, não ser antipático, não tratar mal as pessoas, ser uma pessoa educada, tratável, não é isso? Não antipática porque é crente. Não, Senhor. Ser uma pessoa que trate com amor as outras pessoas, ainda que sejam de qualquer religião. Agora, o que o crente tem que ter cuidado é para não
comprometer-se com a iniquidade e a corrupção que as pessoas praticam. Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire de quê? Do mundo. Mas, Pai, eu te peço que os livre do mal. Não é isso? Do mal. Que eu viva, irmãos, não é isso? Mas eu não manche os meus vestidos no ambiente que eu estou. Que eu trabalhe numa empresa, não é isso? O crente, tem gente que prega e diz assim: Deus tem um negócio com você, rapaz, venha para a igreja. Parece que ele quer que todo mundo seja pastor, todo mundo seja presbítero, todo mundo seja evangelista. Mas Deus chama crente também, irmãos, para ser engenheiro, para ser médico, para ser psiquiatra, para ser psicólogo. Não é verdade, irmãos? E Deus pode lhe usar naquela atividade profissional que Ele lhe vocacionou, como fez com Neemias. E você, quando chegar lá naquela posição, você saiba ser humilde e amar ao povo de Deus, nunca esquecer, nunca ser ingrato à igreja, porque tem pessoas que começam na igreja, jejuam, oram, buscam a Deus, a igreja até intercede por ele, e quando eles alcançam a bênção e a vitória e botam um anelzinho no dedo, parece que já é o dono do mundo. É o dono do mundo, não tem porta de igreja que caiba a ele. Ele inchou tanto que já não cabe, já despreza a igreja. E isso é bobagem, não é verdade, irmãos? Se a sua vida progrediu, você tem que estar fundamentado em Cristo, porque se você não estiver, você pode ter anel até na orelha, mas você está firmado sobre a areia, como diz a palavra de Deus. O nécio construiu a sua casa sobre a areia, mas o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade que venha, pode vir os rios correrem, pode soprar o vento, o furacão, mas aquela casa fica de pé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vida está firmada em Deus. O crente tem que prosperar, mas sempre olhar assim, se os pezinhos dele estão firmes, não é? Como quem entra na água, não é? Eu tenho pavor, se eu entrar na água e sentir que meus pés estão... não dá, já não dá. Você tem que sentir a terra. Quem vive em Cristo tem que sentir a rocha embaixo. Tem que sentir a comunhão. Você está na faculdade, mas você muitas vezes está orando. Você está na faculdade, mas muitas vezes está falando em línguas ali, em espírito. O mundo está ali pegando fogo, os demônios, a droga, o pecado, a corrupção, a imundícia, a falta de vergonha. Mas em volta de você está a glória, está a presença de Deus, aonde você quer que esteja. É isso o clima que o crente tem que preservar em volta de si. Quem diz amém, irmãos? Dizer, há poucos dias uma jovem, os pais se aproximaram de mim e contente, feliz, disseram: pastor, minha filha passou em medicina. Eu me levantei com minha esposa, abracei, dei parabéns. Agora eu disse assim: quando você entrar lá, naquele arco da porta da universidade, você pare, olhe para cima e diga: eu propus no meu coração não me contaminar. Aleluia. Custe o que custar, preserve sua fé, preserve sua comunhão com Deus, porque Deus vai lhe abençoar e vai lhe ajudar. Quem diz amém, irmãos? Vai lhe ajudar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, portanto, a igreja consiste, a verdadeira igreja, daqueles que foram chamados para fora do mundo e do pecado e da vida alienada de Deus, os quais foram reunidos como uma comunidade que compartilham as experiências e as bênçãos espirituais, não é? Nós fomos formados, chamados para fora do mundo,
Deus nos chamou. Leia João capítulo 15, versículo 19. Diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus está dizendo que escolheu a mim e a você do mundo. Tiago, quando ele deu aquela mensagem em Jerusalém, disse que nós fomos tomados, irmão, do meio dos gentios. Abra sua Bíblia, 15 de Atos, Atos dos Apóstolos, o livro que vem em seguida, não é? Capítulo 15 e o versículo 14. O que é que diz? Simão relatou, é Tiago que está dizendo, como primeiramente Deus visitou a quem? Os gentios. Para quê, irmãos? Para tomar deles um povo, para quê? Que tenha o nome dele, o nome de Cristo. Amém? Deus visitou. Você sabe que foi aquela visita que Pedro fez à casa de Cornélio. E a sua família, a família de Cornélio se converteu e ele também. Foram cheios do Espírito Santo. E quando Paulo relatou naquele concílio da igreja o que Deus tinha feito, Tiago, que era, dizem alguns historiadores, o pastor de Jerusalém, presidiu a reunião, se levanta e fala dessa maneira: Simão, ou seja, Pedro, relatou como primeiramente Deus visitou a quem? Os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Em Atos 2:40 diz que Deus nos salvou desta geração perversa. Salvar é livrar, é fazer escapar. Irmãos, 2:40 diz assim: e com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo o quê? Salvai-vos. Não é isso de quê? Dessa geração perversa. Entendeu? Eu não estou aqui pregando, irmãos, discriminação. Que a pessoa passe, porque não é da sua igreja ou da sua religião, não dê nem bom dia, nem boa tarde. Isso não é santidade, isso é mal educação. Entendeu, irmãos? Porque quando você sobe, desce no elevador, não é? As pessoas, irmãos, precisam. A gente não pode ir nessa mala educação aí fora, que já não respeita partes do corpo, fala uma linguagem chula, um português raso. Mas o crente, irmão, tem que ser educado, tem que falar de forma equilibrada, tem que falar com educação com as pessoas, amém, meus irmãos? Tem que falar com educação com as pessoas, ainda que alguém lhe aborreça, não se sinta mal não, é motivo de alegria, irmão. Na escola você é sal, na faculdade você é sal, você é desprezada, é desprezado, busque conquistar o espaço que você tem, não é? E você vai conquistar com coerência, com paciência, com esmero. Vocês, meus jovens, com esforço. O jovem crente tem a obrigação de procurar ser o primeiro da classe. Seja o primeiro. Eles saem para tomar cachaça na barraquinha, você sai para estudar. Vai para a biblioteca. Vai pesquisar. Vai, crente. Eu tenho que ser primeira. Amém? Daniel chegou na Babilônia e disse: eu não vou me contaminar. Agora, quando chegou lá, nos meios acadêmicos, ele deu um show. E quem olhava para ele disse: esse rapaz é diferente. Esse rapaz é diferente. Nós precisamos ser isso, marcar diferença, irmão.
O crente não tem que ser levado pelos outros. Vai trabalhar num ambiente. Quantas vezes eu chego no shopping center e aqueles irmãos, é muito crente que trabalha ali, e abraça a mim, minha esposa, a gente sempre vai juntos, e chega e diz para mim assim: pastor, aqui é treva. Eu digo, mas você seja luz. Amém? Converta-se eles a ti, mas você não se converta a eles. Irmão? Glória a Deus, amém? Deus tirou-nos, meu, da corrupção para nos tornar um povo para si. Tito 2:14, amém? Então a santidade da igreja é vista por Deus como a beleza em uma virgem, amém? Eu vou encerrar, amém? Mas posso concluir depois, porque tem alguns tópicos importantes. Por que não podemos deixar mancha dentro da igreja? Quem diz amém, irmãos? Amém. Por que a igreja aplica a disciplina? Isso é um assunto vital, atualizadíssimo, mas é bíblico. A correção. Por que a igreja corrige? É falta de amor? Não. Qual a finalidade da correção? Amém, meus irmãos? Qual a finalidade da correção? Quem diz amém? Amém.